Vamos começar, estão preparados aí? Vamos fazer uma revisão dos pontos mais importantes em direito penal, coisas que podem ajudar ao candidato na prova da Polícia Federal agora de 2014. O edital está aí na praça, sei que você está trabalhando com afinco, eu estou com você. Um trabalho muito importante é saber os novos posicionamentos do STJ e do STF, é isso que nós vamos fazer em relação a determinados pontos. E aí nós vamos criar questões hipotéticas de prova, de uma forma que você possa saber como é que isso vai ser cobrado ou pode ser cobrado na prova. Inclusive é uma técnica muito legal quando você estiver estudando, eu vou falar isso daqui a pouquinho, no transcorrer da aula, mas assim, à medida que for estudando, criar seus próprios itens, isso é muito legal. Meu nome é Lúcio Valente, sou professor de Direito Penal, também sou delegado de Polícia no Distrito Federal e a gente vai estar junto aí nesses próximos minutos aí trabalhando com Direito Penal, beleza? Vamos lá, olha só, a gente vai começar com a súmula 500 do STJ, ok? Súmula 500 do STJ. O que diz essa súmula? Ela diz: a configuração do crime previsto no artigo 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente, e do adolescente depende da prova de efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Volta para mim aqui. Bom, o artigo 244b do Estatuto de Desarmamento, volta para mim aqui, pode voltar. O artigo 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade, né, é o crime de corrupção de menores, ok? O crime de corrupção de menores. Legal. Primeira coisa que você deve se atentar aqui é que nós temos duas corrupções de menores, ok? No sistema penal brasileiro. Nós temos a corrupção de menor do Código Penal, que é previsto lá no artigo 218, ok? Depois dá uma olhadinha no seu Código Penal, que é um crime sexual. Ok? É um crime contra a dignidade sexual. Crime contra a dignidade sexual. Corrupção de menores do artigo 218 do Código Penal. Esse que é induzir menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, ok? Esse crime, ele é de resultado formal, ou seja, não se exige um resultado naturalístico, real, material, para a sua configuração. Se você não se lembra exatamente o que é um resultado material, por exemplo, o que acontece no homicídio, no roubo, no furto, um resultado formal é o crime de mera conduta, eu já vou falar rapidinho aqui, ok? Mas primeiro vamos estabelecer aqui essa diferença. Só que essa corrupção de menores que ele está tratando aqui na súmula não é a corrupção de menores do Código Penal, ok? Só estou alertando que existe essa corrupção de menores. A corrupção de menores que ele está falando é do Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Estatuto da Criança e do Adolescente. Legal. Olha só. A configuração do crime previsto no artigo 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova efetiva da corrupção do menor, por se tratar de delito formal. O que ele está dizendo, então? Ele está dizendo que basta o sujeito praticar uma determinada infração penal na companhia de criança ou adolescente, o crime já está realizado, independentemente de se provar que essa pessoa está corrompida ou não. Na verdade, isso aqui já está até bem batida, para quem está estudando aí, ok? Mas foi simulado, então é uma informação importante. É uma informação importante que pode ser cobrada em prova. Legal? Olha aí. O que diz o 244b? Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos com ele praticando infração penal ou induzindo a praticar, ok? Basta induzir, então, ou praticar infração penal, eu não preciso provar que esse menor foi corrompido, ou seja, pode ser um menor com várias passagens, né? Já passeou aí no ECA, já passeou no Código Penal e não importa, ok? Esse menor, ele vai ser corrompido. Por quê? Porque diz a jurisprudência, diz os doutrinadores, e aí influenciou a jurisprudência, claro, é que o que se protege aí não é só a corrupção do menor, mas também a manutenção deste menor no mundo criminoso, ok? Legal. Só fazendo uma revisão rápida aí dos tipos de resultado. Nós temos os crimes de resultado material. O que seriam os crimes de resultado material? Os crimes de resultado material é aquele em que a consumação ocorre com resultado físico, naturalístico. Por exemplo, a morte no homicídio.
ok? É um resultado naturalístico. A consumação desse crime só se realiza com um resultado físico, naturalístico, palpável, real, ok? Esse é o crime de resultado material, por exemplo, o crime de homicídio. Já os crimes de resultado formal, é possível que haja esse resultado naturalístico, é possível que haja alteração no mundo real, mas a consumação ela é antecipada ao resultado naturalístico. Então, a consumação aqui ela é antecipada, ok? Antecipada. Vamos lá. No crime de concussão, por exemplo, artigo 316, no crime de concussão, no artigo 316, o Código Penal descreve a conduta do funcionário público que exige vantagem indevida. Então você tem, por exemplo, lá no artigo 316, a conduta de exigir, não é isso? E a conduta e a consequência de receber uma vantagem indevida. Pode ser grana, não é isso? Só que esse resultado naturalístico real aqui, ele não faz parte da consumação, porque ela é antecipada para a exigência. Basta exigir. O artigo 316, então, seria um crime de resultado formal. Assim como é a corrupção de menores, tanto do Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto do Código Penal. Legal? E crime de mera conduta? O crime de mera conduta é aquele em que a conduta ela é exatamente igual ao resultado, ok? Não existe a possibilidade de um resultado naturalístico posterior, seriam os crimes de mera conduta. Exemplo de crime de mera conduta citado pela doutrina é o crime do artigo 150 do Código Penal, violação de domicílio. Entrar ou permanecer sem autorização na residência alheia configura a violação de domicílio. Entrar já é o resultado, a conduta já é o resultado, permanecer já é o resultado. Bom, existe então uma diferença, isso é importante para você, entre crime formal e crime de mera conduta. E a informação principal em relação a essa diferença é que um desses dois não admite tentativa. Um desses dois não admite tentativa. Qual dos dois não admite tentativa? Lembre-se que não admite tentativa os crimes de mera conduta. Ok? Não admite tentativa. Então, os crimes formais, em tese, admitem tentativa? Sim, em tese, admitem tentativa. Então, seria uma diferença importante na prática dos crimes de resultado formal dos crimes de mera conduta. Legal? Se você não se lembra exatamente dessa classificação, dá uma olhada na parte geral, dá uma estudada nesse ponto aí. É interessante, é importante quando você vai estudar a parte especial, tem consequências importantes no estudo da parte especial, na questão da consumação, tentativa, legal? Bom, em relação a isso, eu criei um item hipotético que pode estar lá na sua prova, quem sabe, né? Aí você me paga aí uma grana boa, parte do seu salário, por ter acertado o item da prova. Vamos lá, item hipotético 2014. José, maior de idade, praticou o crime de roubo em concurso de pessoas com João, menor de 18 anos. José é primário e de bons antecedentes. João, o menor, né, por sua vez, já cumpriu medidas socioeducativas pelos crimes de estupro, na verdade, há um erro técnico aqui, né? Não pelos crimes de estupro e de roubo, na verdade, por atos infracionais análogos aos crimes de estupro e roubo, ok? Então, medidas socioeducativas por atos infracionais análogos aos crimes de estupro e de roubo. Então há uma impropriedade técnica aí. Neste caso, não se pode falar no delito de corrupção de menores, uma vez que João já é pessoa corrompida. Não importa que ela seja pessoa corrompida. Por quê? Porque a corrupção de menores é um crime formal. Eu não preciso demonstrar materialmente que aquele menor foi efetivamente corrompido. Ok? Então, esse item só pode ser falso. Ok? Esse item só pode ser falso. Legal? Então, a ideia é essa. Quando você tiver uma informação e você acha que essa informação pode ser cobrada em prova, inventa um item. E aí, você deixa esse item guardadinho. Depois, quando você for revisar a matéria, tenta fazer o item, vê se você se lembra, vê se você consegue explicar esse item e por aí vai. Legal, essa informaçãozinha possivelmente você já conhecia, se você está estudando firme aí, você já sabia, mas é importante falar porque ela está simulada então pelo STJ e pode estar na sua prova, ok?
uma questão potencial de prova para a Polícia Federal. Legal. Seguindo aí, súmula 501, também do STJ, ok? Súmula 501, também do STJ. O que diz essa súmula 501 do STJ? Vamos lá. É cabível a aplicação... Volta para mim aqui, Welton, por favor. Por favor. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343. Então, é a aplicação retroativa, ok? Da Lei 11.343, ou seja, a Lei de Drogas. Lei de Drogas. Desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6368. É a antiga Lei de Tóxicos, a lei revogada. A Lei de Tóxicos, a lei revogada, ok? Que foi revogada pela Lei 11.343, sendo vedada a combinação de leis. Aqui está importante. Bom, aqui nós temos uma sintonia atual entre o Supremo, entre o STF e o STJ. Os dois, então, agora é pacífico na sua prova, você pode marcar com tranquilidade que está vedada a combinação de leis. Mas vamos entender o que significou isso aqui na prática, ok? Então, para a gente pensar como isso pode ser cobrado em prova. Vamos para o próximo slide aqui? Pode jogar no slide aí, por favor, Welton, por favor? Então, olha lá, tabela comparativa. Olha só, nós tínhamos a lei antiga, a Lei 6368 de 76, o antigo artigo 12, né? Que aparece lá na música do Bezerra da Silva, né? Então, artigo 6368, artigo 12 da Lei 6368. É o crime de tráfico de drogas, ok? Crime de tráfico de drogas. Muito bem, esse crime foi substituído pelo artigo 33 da Lei 11.343. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, etc. Então, é um novo tráfico. É um novo tráfico. Ok? É um novo tráfico. Legal. Até aqui tudo bem. Tem um detalhezinho. Qual é o detalhe? O detalhe é que o crime de tráfico de drogas, em relação à pena, é uma nova lei mais grave. Acompanha aí. Por quê? Porque antigamente previa-se uma lei de 3 a 15 anos e agora previa-se uma pena de 3 a 15 anos e agora é prevista uma pena de 5 a 15 anos. Então ficou mais grave. Ficou mais grave. Legal. Então, em tese, houve aqui uma novatio legis impeius, ou seja, para pior. Ok? Uma nova lei mais grave. Então, em tese, a Lei 11.343, ela não vai retroagir porque, em tese pelo menos, ela é mais grave, ok? Ela é mais grave. Mas aí tem um detalhe. Qual é o detalhe? O detalhe é esse aqui. É uma novidade que surge, então, com o artigo 33. Qual é essa novidade? Uma causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, que não existia antigamente. Ok? Ele diz, nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 1/3. Presta atenção, geralmente no CESP você não precisa memorizar fração. Geralmente não precisa memorizar fração. Se a fração aparece no texto, você pode considerar aquela informação verdadeira com 99,9% de chance, ok? Não é comum o CESP fazer um peguinho aqui, então não fica desesperado memorizando isso aqui. Esse aqui já foi retirado, né? Vedada a conversão em pena exercível de direito. A gente sabe que quando a gente estuda a lei de drogas que não está mais vedada essa conversão. E desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre a organização criminosa. Legal. O que queria, então, o sujeito que estava respondendo pelo crime nessa época aqui? Então, ele estava aqui respondendo por esse crime. Legal? Aí o tempo foi passando e surgiu a Lei 11.343, a nova lei de drogas. Era a lei de tóxicos e virou lei de drogas. Aí ele queria o quê? Bom, eu pratiquei um crime em que previa-se uma pena de 3 a 15 anos. Nessa parte, então, ela está melhor. Só que a nova lei, ela surgiu com um pedacinho, com um fragmento, que também é melhor para mim. O que eu quero, então? Eu quero pegar essa parte que é melhor e jogar para cá. E fingir que esse parágrafo 4º
pertence a esse crime aqui. Bom, depois de muita discussão, entendeu-se que jogar esse parágrafo 4º, essa cláusula de diminuição, para os crimes da Lei 6368, ou para o crime de tráfico da Lei 6368, ia fazer surgir uma lex tertius, ou seja, uma terceira lei. E aí a gente ia transformar o Poder Judiciário, o juiz, em um legislador positivo, ele vai estar fazendo lei. Ok? Isso, então, não é aceito. Ou você aplica integralmente a Lei 6368, ou aplica-se integralmente a nova Lei de Drogas. Ok? Não pode ocorrer essa mistureba aí. Legal? Beleza. Em relação a isso, eu criei um item hipotético aí. Seria importante a gente dar uma olhada. Olha. O Código Penal brasileiro permite a combinação de leis penais no tempo em respeito ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Bom, aqui a combinação de leis, então, está vedada. Então, o Código Penal brasileiro permite a combinação de leis? Não, isso não está nem previsto no Código Penal, então é falso. A gente poderia pensar numa interpretação. Em relação a isso, em relação a essa discussão, em relação à combinação de leis, não tem mais discussão. Está sumulado pela STJ, também é a posição do Supremo, não pode ter combinação de leis. Legal? Não pode ter combinação de leis. Agora pensa comigo aqui. Em relação a isso, havia um debate doutrinário. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Existe um debate doutrinário sobre essa combinação de leis. E aí é importante eu falar, porque pode ser cobrado em prova. Alguns autores, então nós tínhamos duas posições a respeito disso, ok? Como isso pode ser cobrado doutrinariamente para você. Nós tínhamos duas posições aqui. A primeira posição era chamada teoria da ponderação diferenciada. Teoria da ponderação diferenciada. Para essa teoria da ponderação diferenciada, seria possível a combinação de leis em respeito ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, ou seja, a gente poderia aplicar a combinação de leis em respeito à retroatividade, ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Então a gente estaria levando esse princípio ao seu máximo, em homenagem ao direito penal do equilíbrio, ao direito penal democrático, ok? Muito bem. Só o que venceu é a chamada teoria da ponderação unitária. Teoria da ponderação unitária, que diz que essa combinação ela não é possível, ok? Essa combinação ela não é possível. Legal? Então, se cair na prova, as posições, a posição adotada, então, é a teoria da ponderação unitária, que veda a combinação de leis, ok? Essa, então, é a posição do STJ e também é a posição do STF. No caso do STJ, inclusive, está sumulado. Fechou? Legal, então. Então, essa é a discussão que ocorreu em relação à combinação de leis. Legal? Então, é isso aí. Nova súmula, só voltando aqui um pouquinho, é a súmula 501. É cabível a aplicação retroativa da lei, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra, então unitária, teoria da ponderação unitária, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da lei antiga, 6368, sendo vedada a combinação de leis. Então, vedou-se a combinação de leis. Legal? Ia criar-se aí um Frankenstein, de acordo com a posição vencedora, que seria esse Frankenstein, o nome dele seria Lex Tertius, ou seja, uma terceira lei. Como o Poder Judiciário não tem como sua função primária elaborar leis, então isso violaria o princípio da divisão de poderes. Ok? Legal, o item hipotético está aí. Vamos para uma próxima súmula. Ok? Próxima súmula
súmula 511 do STJ também, ok? Súmula 511 do STJ também. Vamos lá, súmula 511. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 55, ou seja, do furto, nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Aqui, o STJ deu um escorregãozinho aqui, que vai ter que ser discutido no futuro, mas vamos ver como é que isso pode ser cobrado em prova. Legal? Bom, o que quis o STJ aí alegando essa possibilidade? Primeiro, vamos ver se a gente tem a lei ali. Olha só, vamos dar uma olhada na lei. Artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Vamos lá para o parágrafo 2º, que é o que ele está discutindo, né? Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, presta atenção, pequeno valor é diferente de valor insignificante, porque se o valor for insignificante, em tese, a gente está falando do princípio da insignificância, ok? Então é diferente de insignificante. O juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, reclusão porque o cara já pode começar no fechado, não é isso? Pela de detenção, que ele pode começar no semiaberto, diminuí-la de 1 a 2/3, lembrando que se o CESP te apresentar esta fração, possivelmente ela está certa, com 99,7% de chance, só tiver uma loucura muito grande, não é comum o CESP fazer um peguinha com essas frações, a não ser que seja uma coisa específica, uma coisa nova, que tenha mudado, por exemplo, no caso dos crimes hediondos, a progressão de crimes hediondos, uma coisa bem específica, quando a própria fração for objeto mesmo da pergunta, mas aqui não, aqui é uma consequência, então o CESP não costuma fazer questões com essas frações, então nem perca força aí, nem perca força mental memorizando isso. Então diminui-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa, ok? Então afasta a pena de prisão e aplica somente a pena de multa, que é o que está previsto no parágrafo 2º. Legal. Então, olha só. O que ele está dizendo aí? Aqui existe uma discussão. Qual era a discussão aqui? Como o parágrafo 2º ele vem antes, claro, é óbvio, do parágrafo 4º, os doutrinadores falavam o seguinte, aqui é uma sequência lógica. Isso a maioria da doutrina diz. Aqui é uma sequência lógica. Significa, por exemplo, que o parágrafo 1º só se aplica ao caput. O parágrafo 2º só se aplica ao parágrafo 1º e ao caput. E aí por diante. Okay? O parágrafo 3º não, porque o parágrafo 3º é um parágrafo explicativo. Né? Ele está explicando o que é coisa móvel, o que se equipara a coisa móvel. Mas quando a gente está falando de aumento ou diminuição de pena, é essa a ideia. Então, o parágrafo 4º, a discussão ele aplica-se aqui ao parágrafo 2º, ao parágrafo 1º e ao caput. Esse é o posicionamento que se tem. Bom, vamos lá. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. O que está dizendo então a súmula? Que este parágrafo 4º aplica-se ao parágrafo 4º, aplica-se o parágrafo 2º, ao parágrafo 4º, aplica-se o parágrafo 2º, por exemplo, se o sujeito praticar um crime com destruição de rompimento de obstáculo e ele for primário, se ele for primário, a coisa for de pequeno valor, ok? O juiz pode ainda assim aplicar essa consequência melhor para ele. Bom, olha só, vamos voltar aqui na súmula. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 55 nos casos de crime de furto qualificado. Ok? Então, apesar de o parágrafo 4º estar depois do parágrafo 2º, a ideia é que a gente pode voltar, como eu fiz aqui. Legal? Então, muito bem. Olha, só que ele faz um porém. Qual é o porém? O porém é que
Isso só será possível se a qualificadora for de ordem objetiva. Se essa qualificadora for de ordem objetiva. Legal. Geralmente, quando a gente está falando de uma qualificadora de ordem objetiva, a gente está falando de uma qualificadora que diga respeito aos meios de execução. Ok? Aos meios de execução. Ok? Aos meios de execução, então, seria, por exemplo, o rompimento de obstáculo. E o que seria uma qualificadora de ordem subjetiva? De ordem subjetiva. Uma qualificadora de ordem subjetiva diria respeito aos motivos do crime. Por que o cara praticou o crime? No homicídio, por exemplo, nós temos qualificadoras de ordem objetiva e de ordem subjetiva. No homicídio, por exemplo, nós temos como qualificadora de ordem objetiva matar por meio de execução, meio de veneno, fogo, asfixia, tortura, meio cruel. E nós temos no homicídio as qualificadoras subjetivas que dizem respeito aos motivos. Por que ele matou? Ele matou por um motivo torpe, por um motivo fútil, por exemplo. Bom, se a gente transportar essa ideia para o crime de furto, a gente vai ter um problema. Por quê? Porque quando a gente lê as qualificadoras, eu quero descobrir quais são as qualificadoras de ordem objetiva. Bom, o que a doutrina estabelece, então, é que tanto no inciso 1, como no inciso 2, como no inciso 3, como no inciso 4, como no parágrafo 5º, que também é uma qualificadora, olha aí, ok? No parágrafo 5º, nós teríamos, em tese, qualificadoras de ordem objetiva, porque elas dizem respeito ao modo de execução. Mas a jurisprudência entende, ao contrário da doutrina, e é o que importa, é o que você tem que marcar em prova, que as qualificadoras de abuso de confiança e emprego de fraude são qualificadoras subjetivas, porque ela tem um caráter psicológico maior. Ela tem um caráter psicológico, ok? Tem um caráter psicológico. Legal? Tem um caráter psicológico. Então, é possível aplicar esse furto diminuído, é possível aplicar esse privilégio do furto a todas as qualificadoras do furto, com exceção do furto com abuso de confiança e mediante fraude. Então é só você memorizar pela exceção. Memorize pela exceção. As posições jurisprudenciais indicam que o abuso de confiança e a fraude são qualificadoras subjetivas. Professor, o que significa isso na prática? Na prática significa o seguinte, olha só, olha um item hipotético aí. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal nos casos de crime de furto qualificado pelo arrombamento. Bom, se a gente não está falando do abuso de confiança, se a gente não está falando de abuso de confiança, e se a gente não está falando com emprego de fraude, se a gente não está falando de fraude, então o arrombamento é uma qualificadora objetiva. E de acordo com a súmula, é possível aplicar o parágrafo 2º, o privilégio previsto no parágrafo 2º, às qualificadoras objetivas. Então, é possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º nos casos de crime de furto qualificado pelo arrombamento. Aí, voltando lá, olha só, na súmula, é possível o reconhecimento do privilégio do artigo 155, parágrafo 2º, nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa furtada e a qualificadora for de ordem objetiva. Então, o item é correto. O item é correto. Ok? Bom, isso aqui ainda vai dar muito pano para manga. Por quê? Porque a jurisprudência tem que se firmar melhor em relação a essa qualificadora de furto subjetiva. Mas hoje, em prova, eu marcaria abuso de confiança e fraude, apesar de a doutrina não concordar, e eu concordo com a doutrina, mas a nossa opinião não vale. O que vale é o que possivelmente pode estar na prova. Então, as decisões judiciais têm sido nesse sentido. Abuso de confiança e fraude seriam qualificadoras
subjetivas. Principalmente o abuso de confiança, aparece mais nos exemplos jurisprudenciais aí, ok? No abuso de confiança, ok? Um exemplo de crime de abuso de confiança é aquele chamado de famulato. Apesar de que o famulato nem sempre é com abuso de confiança, ok? O famulato é o crime praticado por empregado, mas nem sempre, ok? Nem sempre, nem sempre. Mas imagina que você tem uma empregada doméstica na sua casa e você confia que ela limpa seu armário e tal, e lá você guarda suas joias, você não tem um cuidado maior, não guarda num cofre, então você sai de casa, deixa chaves com ela, e um dia então ela se aproveita dessa confiança e furta aquele objeto, ok? Seria o que a gente chama de famulato. Agora, nem sempre, imagina que você guarda essas joias num cofre, por exemplo. Você guarda essas joias num cofre. Daí você não confia nela. Apesar de ter sido um furto praticado por empregado, ele não foi com abuso de confiança, porque você não confiou, tanto que você guardou no cofre. Legal? Então, vamos supor que ela tenha arrombado esse cofre. Ela tenha arrombado esse cofre para furtar. Ela tenha arrombado esse cofre para furtar essas joias. Como você não confia nela, vai caracterizar a qualificadora. Vai configurar a qualificadora, mas não vai configurar o privilégio, se ela for primária e se for de pequeno valor a coisa furtada. Não vai ter o privilégio, por quê? Porque essa qualificadora é uma qualificadora subjetiva, não objetiva. Legal? O parágrafo 5º é uma qualificadora separada, mas ela também é de natureza objetiva. Legal? Então, subjetiva, repetindo e terminando, seria só, segundo o que se tem colocado, tem se dito, seria o abuso de confiança e a fraude, ok? A escalada ou destreza objetiva, emprego de chave falsa objetiva, concurso de pessoas objetiva e no transporte de veículo automotor para outro estado ou para o exterior, também objetivo. Legal? Legal. Então o item hipotético está aí. Se for com abuso de confiança ou fraude, aí você vai marcar falso. Não pode, ok? Não pode. Legal? Muito importante, então, essa informação, se tiver na prova, mais um pontinho que você vai conquistar aí. Fechou? Legal, 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 legal. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Súmula 512 do STJ. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas. Então, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, dito por alguns de tráfico privilegiado, né, não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas. Vamos lá. O que diz o artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343? Os delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente... Isso aqui também está... Essa vedação aqui você desconsidera, ok? Desconsidera, já foi considerado inconstitucional pelo Supremo, então pode tirar isso, pode riscar. Desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa, nem integre a organização criminosa. Importante você memorizar isso. Olha só, o STJ e o STF, eles entendem que, para que ocorra esse privilégio no crime de tráfico de drogas, tem que ter todos os requisitos, ok? Todos os requisitos. Ele deve ser primário, ou seja, não reincidente. Ele tem que ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar a organização criminosa, ok? Uma observação muito importante, muito importante. A quantidade da droga, no caso, a grande quantidade, é óbvio, né? A grande quantidade da droga, bem como sua transnacionalidade, ou seja, a importação ou exportação, não afastam a possibilidade de diminuição. Então, o CESP pode criar um item em que coloque a quantidade da droga e a transnacionalidade como impeditivos para a diminuição de pena, ok? Para esse privilégio do tráfico de drogas. Você vai desconsiderar isso, ok? Olha só como poderia ser um item hipotético nesse sentido aí. Vamos lá.
no crime de tráfico de drogas, sendo agente primário, de bons antecedentes, não dedicado a atividades criminosas e não sendo integrante de organização criminosa, sua pena sofrerá diminuição, salvo na hipótese de tráfico internacional. Então, cuidado. O tráfico internacional, ele não afasta o privilégio, a diminuição da pena. Legal? Então, esse item seria falso por conta desse posicionamento aí, que inclusive tem esse julgado da STJ depois para você dar uma olhada. Legal? Então, voltando aqui à súmula, para terminar, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas. Ok? Ou seja, ele está dizendo que o artigo 33, parágrafo 4º, ele é um crime de natureza hedionda. Ok? De natureza hedionda. Natureza hedionda. O CESP está usando esse termo. Antigamente usava-se muito o termo equiparado. É a mesma coisa. Falar que é de natureza hedionda ou é equiparado a hediondo, ou seja, tratado como hediondo, significa a mesma coisa. Ok? Então, natureza hedionda e equiparada é a mesma coisa. Então, se o CESP falar que tem natureza hedionda, você vai considerar correto. Então, 33, parágrafo 4º, a natureza hedionda. Ok? Legal. Isso, então, está sumulado, é a súmula 512. Legal? Súmula 512. O item hipotético está aí. Ok? Legal. Então, o crime de tráfico de drogas faz parte dos 3 T's, né? Tráfico, tortura e terrorismo. Então, eles têm natureza hedionda. Legal? Mesmo que seja o tráfico denominado tráfico privilegiado. Legal. Bom, olha só. Mais um ponto muito interessante aí. Esse não está sumulado, mas é uma modificação doutrinária e jurisprudencial a respeito da transmissão do vírus da AIDS. Transmissão do vírus da AIDS. Welton, volta aqui para mim, por favor. Volta aqui para mim. Olha só. O que acontece? Um sujeito, ele conheceu uma moça, ele portador do vírus HIV e consciente que portava esse vírus. Ele conheceu uma moça, começou a namorar e eles começaram a manter relações sexuais com preservativo. Num determinado momento, ele se vira para ela e fala: olha, meu amor, a gente já está junto há tanto tempo e eu acho que agora a gente já pode ter uma confiança um no outro. E eu queria manter relações sexuais com você sem camisinha, sem o preservativo. E aí ela, no primeiro momento, ela disse, ficou preocupada e tal, não sei o quê. Mas ela falou, olha, eu tomo anticoncepcional, então tudo bem, confio em você. Só que esse cara tinha HIV, inclusive já tinha contaminado outras mulheres. Legal, ele contaminou essa mulher. Ao contaminar essa mulher, a posição doutrinária e jurisprudencial até há pouco tempo seria que esse cara praticou no mínimo uma tentativa de homicídio. No mínimo, uma tentativa de homicídio, que poderia até evoluir para um homicídio consumado. Claro, se daquela contaminação transcorresse, então, a manifestação da doença através da AIDS, e essa AIDS, então, possibilitasse ou fosse um transcurso para a morte dessa pessoa. Haveria, então, nexo de causalidade entre a contaminação, a manifestação da doença e a morte. Ok? Legal. Só que esse posicionamento, essa situação, essa exatamente que eu falei para vocês, em 2010, ela foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Ok? Bom, o Supremo Tribunal Federal, analisando um habeas corpus, esse aqui, HC 98.712, modificou esse posicionamento e firmou a compreensão de que a conduta de praticar ato sexual com a finalidade de transmitir, essa finalidade aqui pode ser um dolo direto ou um dolo eventual, ok? Ou eu sei que eu tenho a doença, mas eu mantenho relações sexuais e dane-se se a pessoa vai se contaminar ou não. Não configura, na verdade, transmitir AIDS não, na verdade aqui é um erro do STF, é transmitir o HIV, né? A AIDS é a manifestação do HIV. Não configura crime doloso contra a vida. Aí, o que acontece? O STF decidiu que não é crime doloso contra a vida. Mas também, por uma questão processual, ele não pôde dizer o que era. Ele teve que mandar de volta para o juiz decidir o que era. Ok? Então, o crime doloso contra a vida. Mas ele não firmou, naquele momento, qual crime seria. Se seria um crime de transmissão de moléstia grave ou seria um crime de lesão corporal gravíssimo.
Ok. O STJ, posteriormente, quando foi analisar um fato similar, entendeu que na hipótese de transmissão dolosa de doença incurável, então o STJ já estava influenciado por essa decisão do STF, ele entendeu que a conduta deverá ser apenada com mais rigor do que o ato de contaminar outra pessoa com moléstia grave. Então entendeu o STJ que não seria moléstia grave, ok? Entendeu o STJ que seria um crime de lesão corporal gravíssima, porque o STJ diz, não é uma moléstia grave, é uma moléstia incurável. É mais do que grave, ela é incurável, ok? Então, deveria ser um crime de lesão corporal gravíssima, mesmo que ele tenha transmitido dolosamente o vírus HIV. Então, como é que poderia ser cobrado em prova? O item hipotético 2014 da sua prova da Polícia Federal. Segundo o STF, a conduta de praticar ato sexual com a finalidade de transmitir AIDS, na verdade transmitir HIV, né, não configura crime doloso contra a vida, de acordo com o STF, verdadeiro. Ok? Verdadeiro. Segundo o STF, a conduta de praticar ato sexual com a finalidade de transmitir AIDS não configura crime doloso contra a vida. Legal? Sabia dessa? Se não, anote isso aí, pode estar na sua prova. Muito importante. Legal? Legal. Olha só, eu preciso falar também de uma atualização que ocorreu agora em junho de 2014, que foi, na verdade, o desmembramento de dois crimes que estavam no mesmo artigo. Olha aí, você tinha o descaminho, o artigo 334, e tinha o contrabando nesse mesmo artigo. Ok? Então, o que fez a lei? Desmembrou o descaminho, deixou o descaminho 334 e levou o contrabando para o 334A. Ok? Geralmente, quando há um artigo novo, eles colocam em letras para não ter que renumerar todo o código, né? Então é isso. Bom, o que é importante você saber em relação ao contrabando e descaminho? Ele está na ordem do dia, houve uma alteração recente, então ele pode ser cobrado em prova. Legal? Bom, além do que está exatamente, estou deixando ser bêbado, né? Toda hora, contrabando e descaminho, mas eu só quero que você veja que houve a alteração aí. Legal. Bom, primeiro, lembrando o que é contrabando, o que é descaminho. O contrabando é a importação e exportação de produtos ilícitos, seja essa ilicitude total ou parcial, ou produtos destinados a fins ilícitos, ok? Produtos ilícitos total ou parcialmente, desde que não tenha norma específica, né? Se o cara trouxer droga, aí vai ser crime de tráfico de drogas. Se trouxer armas, vai ser contrabando de armas ou tráfico de armas, previsto na Lei 10.826. Então, claro que não tem a lei específica. Então, produtos ilícitos, total ou parcialmente. Exemplo, cigarro falsificado. Não é isso? Cigarro falsificado. O cara traz do Paraguai cigarro falsificado. Seria o crime de contrabando. Ou destinado para fins lícitos. Pode ser até um produto essencialmente lícito, mas ele é destinado para fins ilícitos. Por exemplo, já se decidiu que o cara que importa peças eletrônicas para fazer caça-níquel, aquela maquininha de caça-níquel, a peça eletrônica em si, ela não seria ilícita, mas a sua finalidade é ilícita, então trata-se de contrabando. Ok? Legal. E o descaminho? O descaminho seria a importação ou a exportação de produtos lícitos, mas com a ilusão, ou seja, com o não pagamento, com o não depósito, ok? De tributo, então é um crime tributário. É um crime tributário. É um crime de natureza tributária. É um crime tributário. Referente ao trânsito internacional daquele produto. Ok? Então, esse seria o descaminho. Legal. Produtos ilícitos com ilusão de pagamento de tributos referente ao trânsito internacional. Trânsito e consumo também, tá? E consumo também. Legal. Muito bem. Bom, você sabe exatamente, então, a diferença em contrabando e descaminho? Então, acerta essa questão aqui. Vamos lá. Não é aplicável o princípio da insignificância em relação à conduta de importar gasolina sem autorização e sem o devido recolhimento de tributos, por se tratar de crime de contrabando. Vamos voltar aqui um pouquinho. Bom, entende-se que o crime de contrabando e o crime de descaminho, então, são crimes diferentes. O crime de descaminho admite-se o princípio da insignificância. Eu já falo
daqui a pouquinho sobre isso, ok? Admite-se o princípio da insignificância. Já o contrabando, não se admite o princípio da insignificância. Ok? A gente vai falar sobre o princípio da insignificância no descaminho daqui a pouquinho, os valores, ok? Aquela questão dos 10 mil, 20 mil em poucos minutos. Mas vamos acertar esse item aí. O que eu quero saber é o seguinte: não é aplicável o princípio da insignificância em relação à conduta de importar gasolina. Importar gasolina seria um crime de contrabando ou um crime de descaminho? Aí você vai pensar e vai falar o seguinte: olha, importar gasolina é um crime de contrabando. Sério, professor? Seríssimo. Já decidiu o STJ, inclusive. É um crime de contrabando. Se é um crime de contrabando, não se aplica o princípio da insignificância, esse item é verdadeiro. Como assim, professor? Me ajuda aí. Vamos lá, olha só. O que diz o informativo 536 de 26 de março de 2014. A importação de gasolina, por ser monopólio da União, sujeita-se à prévia e expressa autorização da Agência Nacional de Petróleo, sendo concedida apenas aos produtores ou importadores. Assim, sua introdução por particulares em território nacional é conduta proibida, constituindo crime de contrabando. Então, há importação proibida desse produto, então trata-se de crime de contrabando. Bom, só para a gente finalizar aí, em relação à significância dos crimes de descaminhos, ok? E dos demais crimes tributários, ok? Primeira coisa, em relação a esse valor que a gente está falando aqui, que se discute, o STF, a primeira e segunda turma, dê uma olhada nesses informativos aqui, entende-se que esse artigo 20 da Lei 10.522, que entendia que o crime que haveria insignificância, ou seja, na verdade não haveria ação fiscal, e aí, por uma interpretação, também não poderia haver ação penal por ser insignificante. Se é insignificante para o fisco, é insignificante para o direito penal. O valor seria de 10 mil. O valor aqui seria de 10 mil. Só que esse valor de 10 mil foi atualizado pelas portarias 75 e 130 de 2012, e o valor passou a ser de 20 mil. Hoje, então, o posicionamento do Supremo é de que se o valor devido por aquele descaminho não for superior a 20 mil, o fato será insignificante, ok? Insignificante. Esse é o posicionamento mais recente do Supremo, quinta e sexta turma. Quinta e sexta turma, não, primeira e segunda turma. Quinta e sexta turma é STJ, né? Quinta e sexta turma do STJ, entende-se que o valor continua sendo 10 mil. 10 mil, ok? Se eu fosse marcar em prova, claro que eu ia marcar a posição do Supremo. Ou seja, entende-se que há insignificância se o valor não ultrapassa 20 mil, porque o Supremo entende que esse é o valor atualizado pelas portarias do Ministério da Fazenda. Legal? Então o valor seria 20 mil. Como é que seria um item hipotético? Reiteração criminosa. Como é que seria um item aí? Na verdade, esse item foi cobrado agora na Câmara dos Deputados, não é? Só que o CESP não cobrou o valor, ele não quis entrar nessa briga. Isso não quer dizer que não possa cair. Vamos lá. O agente que ilude o pagamento de tributo aduaneiro devido pela entrada ou pelo consumo de mercadoria pode incidir no crime de descaminho, na hipótese de o tributo devido ser inferior ao mínimo exigido para a propositura da execução fiscal. Então, esse mínimo exigido, hoje, se cair em prova, você pode considerar, de acordo com o STF, 20 mil reais. Ok? O STF entende que a conduta é penalmente irrelevante, insignificante, aplicando-se a ela o princípio da insignificância. Esse item é verdadeiro. Ok? Legal. Então, só falando aí dessa... Que isso? Falando aí, o agente que ilude o pagamento, aplica-se então 20 mil reais, o princípio da insignificância no descaminho. Eu termino com a minha imagem aí, fazendo um som no saxofone, para dizer que a vida é estudar muito, estudar muito, estudar muito, para depois a gente fazer o que a gente gosta. Eu gosto muito disso aí, de música, de tocar, e graças a Deus passar no concurso público me ajudou muito a fazer o que eu mais amo nessa vida, que é tocar saxofone. Então, a gente estuda, rala muito, eu amo o que eu faço, eu amo dar aula, eu amo minha atividade profissional, eu amo ser delegado, mas é aí que eu me desintoxico, né? Então, é isso aí, galera. Volta aqui para mim, Welton. Com isso, eu deixo uma mensagem para vocês. Eu quero que vocês trabalhem forte. Suei um pouquinho, o estúdio está um pouco quente. Eu quero que vocês trabalhem forte. Eu tenho certeza que Deus está com vocês. Não quero que você se dê o luxo de desistir, ok? Não desista, siga até o final.
trabalhe com força, trabalhe com afinco, acorde todo dia acreditando. Coloque na sua cabeça palavras positivas, tire o não, tire a negatividade, ok? Quando eu comecei a estudar, eu comecei praticamente do zero, porque eu saí da faculdade, eu era um péssimo aluno na faculdade, eu resolvi estudar e em poucos meses eu já estava me sentindo seguro e com 26 anos de idade já estava tomando posse como delegado de polícia. Então, trabalhar. Não existe milagre. Não existe milagre. É HB, horas bunda. Okay? É sentar, se concentrar, esquecer o WhatsApp, esquecer rede social por enquanto e focar para esse concurso. Tenho certeza que amanhã você vai me encontrar na rua e falar: professor, eu sou um policial federal e eu fui seu aluno, como muitos me encontram e me cumprimentam, ok? Só não se esqueça de me convidar para o churrasco da aprovação. Eu quero estar lá, beleza? Gente, fiquem com Deus, até a próxima.